Bruno, Júlio Nascimento, Globo Esporte, EPTV. Bruno, queria que você falasse sobre os 2 últimos gols que te renderam uma marca especial, né? Agora, de forma isolada, o terceiro maior artilheiro do século. O que representa individualmente isso para você, já que você é criado, formado aqui no Guarani? Boa tarde a todos. Ô, Júlio, isso daí é uma marca especial, né? Já vim esperando desde o ano passado, que eu cheguei ao Edmilson, né, com 31 gols, agora eu pude passar, ficar ali em terceiro lugar com 33 gols. Cara, isso daí é dedicação de muito trabalho, né, desde a época de base aqui. A felicidade de me tornar jogador profissional aqui dentro do Brinco, pô, é uma honra para mim, um orgulho, e poder chegar a essa marca aí. Bruno, boa tarde, sou o Victor do Nossa Taba. Você nessa temporada ganhou a oportunidade aí a partir do jogo contra o Ituano de ser titular, e nesses jogos que você tem essa oportunidade você jogou 90 minutos, né? O que ano passado não foi tão comum, né? Acho que você só jogou contra o Ceará ano passado, os 90 minutos aqui no Brinco. Como é que tá sendo para você essa nova temporada com mais minutagem e agora com esse estímulo de ter conseguido balançar as redes, enfim? Boa tarde, Cara, independente de quem tá jogando ali, como eu sempre falei, né? Todo mundo que entra tá dando o seu melhor. Eu mesmo que não tava jogando os 90 minutos, mas tava entrando nas partidas, eu tava se doando ao máximo ali para ajudar o Guarani a vencer. Esse ano, tive mais oportunidades com o professor Humberto. São escolhas dele, ele que escolhe quem tá jogando ali, mas nunca deixei de trabalhar, sempre me dediquei ali, mostrando garra, empenho ali nos treinamentos, e a oportunidade chegou para mim e pude agarrar ela, cara. Acabei fazendo meus 2 gols com o meu primeiro jogo titular contra o Mirassol aqui. Segundo jogo, né, com o titular. O primeiro foi contra o Ituano lá, que eu pude dar assistência. Segundo jogo com o titular aqui, fiz os 2 gols contra o Mirassol. Agora contra o Santos também, meu terceiro jogo, que eu pude jogar os 90 minutos. Cara, é isso, jogo após jogo, né? Vai adquirindo condição física melhor, vou podendo ajudar da melhor forma dentro de campo. Isso, é muito trabalho aí e oportunidade que eu tô tendo, o professor de novo aí, que não tive o ano passado. Tudo bem, Bruno? Antônio Lupe, Rádio CBN. Nos 3 últimos jogos do Guarani, você colaborou com uma assistência para o gol lá em Itu, o gol do Reinaldo. Sim. Contra o Mirassol, você fez os 2 gols e acredito que você trocaria os gols e assistências pelos 3 pontos do Guarani na tabela de classificação. É claro que você vive um excelente momento nesse início de temporada, mas isso não se reflete para a equipe que vem de 2 derrotas, né? O que está acontecendo e de que forma melhorar já nesse jogo contra a Inter de Limeira, que é um adversário que tem os mesmos objetivos do Guarani dentro da competição? Boa tarde, Lupe. Com certeza, foi o que você falou, né? Com certeza eu trocarei meus gols pelas vitórias, né? Feliz pelo meu momento, né, que eu estou vivendo, com 2 gols, uma assistência, mas triste pelo momento que a gente está vivendo na competição, né? A gente sabe desse momento que a gente está vivendo, que é ruim, mas agora é falar menos e trabalhar mais. É esse o momento que a gente tem que pensar, tem que refletir ali os erros que a gente vem cometendo, né? O que está gerando essas derrotas. Agora é continuar trabalhando, como a gente vem trabalhando, se dedicando ao máximo aí, para poder nos mostrar, ao contrário aí, também para mostrar para o nosso torcedor, diferente para buscar a vitória. Boa tarde, Bruno. Eduardo Tolentino, portal Futebol Interior. Minha pergunta para você é sobre a dupla de ataque com o Derek, né? Vocês praticamente disputaram a mesma posição no centro do ataque do Guarani na última temporada. Nesse ano, o Lousa vem tentando você, com o Derek um pouco mais de lado, né? Tentando atacar mais a última linha de marcação. Queria que você falasse sobre essa parceria e como você vê esse novo ataque do Guarani aí para a nova temporada. Sim. Então, o ano passado a gente sempre fez a troca, né? O professor optou sempre, ele tá jogando, às vezes eu entrava no segundo lugar dele, ou às vezes jogava um pouco juntos, nós 2 na frente, mas isso é a escolha do treinador, né? E esse ano ele optou para nós 2 estar jogando ali, ele mais na beirada, ele também faz essa função de beirada e está exercendo muito bem. Fico feliz também por estar jogando junto com ele, independente, como eu sempre falei, né? Independente de quem está jogando, se era eu, se era ele, todos estão ali para ajudar o Guarani, né? Quem ganha é o Guarani. E nós 2 estamos bem ali, o grupo está bem, está entrosando, cada dia após jogo está entrosando, mas como eu falei, né, a gente está triste pelas essas 2 derrotas que a gente sofreu, né?
A gente está melhorando cada dia para poder buscar a vitória. E, se Deus quiser, vai ser nessa quinta-feira. Ô Bruno, Marcos Ortiz, Rádio Planeta Guarani, tudo bem? Tudo jóia. Bruno, você é revelado na base do Guarani. Na entrevista de final de ano, o Ricardo Moisés fala pra gente que quando você vem para o Guarani, você, o Regis e outros jogadores sentam-se com ele e dizem assim: nós voltamos aqui para buscar o acesso. O acesso acabou não vindo. Agora nós começamos o Campeonato Paulista, o Bruno Mendes ganha a titularidade e o Guarani numa campanha até agora não tão boa. O Guarani com apenas 4 pontos na competição em 5 jogos disputados. Você, revelado na base do Guarani, conhecendo a torcida do Guarani, conhecendo Campinas, gostando do Guarani, na sua visão, o que é que está faltando para o Guarani finalmente decolar na competição? Porque bons jogos o time tem feito. Sim. Com raríssimas exceções, a maioria dos jogos foram bons. Sim. O que está faltando, na sua opinião, para esse time deslanchar de vez na competição? Cara, é complicado falar, né? Cada jogo é um jogo diferente ali. A gente tem feito bons jogos ali desde o primeiro jogo contra o Corinthians, né? Mas às vezes pecava ali na reta final, às vezes concentração, não tomava gol, estamos tomando gol nessas partes finais, né? Mas a gente tem conversado bastante internamente para corrigir isso e todos estão incomodados com essa situação. Eu sou como você falou, né? Cria da base aqui, estou incomodado bastante, como todo o grupo, né? A gente está fazendo o nosso melhor cada dia aqui para poder mudar essa situação. E com certeza a gente já quer dar a resposta para o nosso torcedor, para nós mesmos, nessa quinta-feira aí. Ô Bruno, ainda voltando sobre a sua trajetória no Guarani, né, fazendo um recap, queria que você falasse um pouco sobre as suas parcerias, né? Você teve ali uma parceria com o Fabinho em determinado momento, que foi muito legal. Depois de 2017, 2018, tinha aquele quarteto, né? Que tinha o Bruno Nazário, depois você chegou a jogar também com o Fumagalli, agora Derek, João Vitor, Reinaldo. Queria que você falasse um pouco sobre as parcerias marcantes que você teve nessa trajetória do Guarani e o quanto você e o Derek conversam, já que são jogadores até às vezes ali com características semelhantes ou que podem fazer a mesma função. Como que vocês conversam para deixar cada vez o ataque mais entrosado nesse momento? Cara, são parcerias diferentes, né? Épocas diferentes também. Eu era mais novo na época, e o Fabinho era mais experiente, como o Fumagalli também naquela época, e sempre dava conselho para mim, podendo me ajudar. Com o Nazário também, a gente tem, eu acho que sou um ano mais velho que ele, a gente também se conversava bastante ali, a gente se entrosou bastante a gente foi campeão em 2018 na Série A2, também na Série B. E esse ano também não é diferente, né? Eu com o Deck ali, a gente está conversando bastante, se entrosando bastante, né? Como eu falei, né? Tá no começo do campeonato, mas a gente tem que dar uma resposta para o nosso torcedor e para nós mesmos, entendeu? A gente já está se entrosando bem, estamos conversando ali, até que saiu com a assistência dele para mim ali no escanteio. E eu também estou tentando dar passe, dar assistência ali, a gente está entrosando também com os outros companheiros de equipe também. E é isso, cara, isso é entrosamento diário, entendeu? Diariamente, ali nos treinos e também nos jogos, né? Isso daí que vai evoluindo. Ô Bruno, um dos motivos apontados pelo Humberto para essa oscilação grande, né, do rendimento da equipe é essa sequência de jogos, né? Pelo menos cada 2, 3 dias tem jogo, né? E obviamente vocês sentem muito mais isso do que o Humberto, né? Porque ele traduz o que ele vê. Na quinta-feira vocês vão enfrentar um adversário que conseguiu uma quebra nesse fluxo, né? A Inter está uma semana descansada porque não pegou o São Paulo no domingo. Isso vai prejudicar o Guarani em algum aspecto? Vai ser mais difícil do que já seria pelo fato de vocês estarem mais cansados, pegar um adversário que está mais relaxado? Cara, esse começo está sendo bastante desgastante, não vou mentir não, mas a gente tem que... Isso não é desculpa, né? Isso daí não pode gerar uma desculpa, a gente sabe disso, que a gente precisa dar uma resposta quanto antes. Claro que eles têm uma semana de descanso aí, a gente também já está 3 dias, a gente vai ter 3 dias até o jogo, né? De descanso, mas a gente está fazendo o melhor possível para a gente descansar, tá bem para o jogo, e a gente sabe que não vai ser um jogo fácil. Sabemos da dificuldade do jogo, mas, como eu falei, a gente precisa dar uma resposta para o nosso torcedor e para a gente mesmo, entendeu? A gente precisa dar esse algo a mais para a gente buscar essa vitória dentro de casa. Ô Bruno, o futebol ele é meio ingrato algumas vezes, né? E ele transforma grandes ídolos quando os resultados não vêm em vaias. E a gente tem acompanhado muito isso, principalmente nas redes sociais, quando o resultado não vem.
que o técnico acaba sendo o principal alvo, né? E o Humberto, ele fez um trabalho interessante na Série B, mesmo não conquistando o acesso, e ele tem uma trajetória justamente muito parecida, né? Um treinador que começou na base do Guarani, subiu ali inclusive em 2018, né? Quando o Guarani conquistou o acesso. Só que agora ele está muito pressionado, né? Como é que é o relacionamento entre vocês, jogadores, com o Humberto, principalmente nesse momento de crise, esse momento onde a equipe está oscilando em relação ao trabalho do treinador? O futebol é assim, cara, quando tá bem, quando tá todo mundo bem, né? Quando tá mal, tá todo mundo mal. E nesse momento ruim, a gente tem que se unir mais, que a gente tá fazendo, tá se unindo mais, tá conversando bastante para corrigir esses erros, né? E quando perde todo mundo, quando ganha todo mundo. Não só é culpa do treinador, mas culpa de todos nós, entendeu? A gente está no mesmo barco aqui, a gente sabe da responsabilidade de cada um, sabemos que precisamos melhorar, entendeu? E como eu falei, a gente precisa melhorar e o quanto antes é para buscar a vitória dentro de casa, entendeu? E se Deus quiser, vai ser nessa quinta-feira. Ô Bruno, você é um jogador que costuma ver o jogo de frente, né, de costas para a marcação. Um dos setores mais criticados pela torcida tem sido o setor de criação. Eu queria saber a visão de dentro do campo que você tem, o que tem faltado em alguns jogos para o Guarani conseguir impor a sua mentalidade ofensiva. Se você sente que é talvez falta de intensidade ainda, que tem o Regis e o Chay entrando aos poucos ainda, né, na pegada do grupo, o que você sente ainda que falta para o Guarani conseguir essa regularidade e conseguir atacar com mais frequência os adversários? Cara, a gente tá treinando bastante, estamos fazendo bastante trabalho de finalização com o professor, e quem está entrando ali, independente de quem está jogando, está dando o seu melhor. E a gente teve bastante volume de jogo contra o Corinthians, atacamos bastante, mas acabamos não fazendo gol. Contra o Ituano acho que a gente foi a melhor equipe em finalizações, cara. A gente criou bastante, fizemos ali 3 gols, podia ter feito mais. Mas é isso, a gente tem que ter essa regularidade, entendeu? A gente tem que manter, corrigir o que está faltando pra gente, entendeu? O que a gente está errando, corrigir esses pequenos pormenores aí, e para a gente buscar a vitória e manter, ser consistente, né? Ser um time consistente e manter essa regularidade. Brunão, dava para falar muito de tática, muito de armação, de movimentação, da sua boa dupla com o Derek, que vai ganhando entrosamento a cada jogo e tal. Mas um detalhe, né? Muitos de nós aqui sempre frisam assim, a opinião do torcedor, o torcedor nas redes sociais, né? E o atleta, ele tem pouca oportunidade de falar diretamente com o torcedor, né? São raras as entrevistas, geralmente uma entrevista coletiva. Então eu não vou perguntar nada. Eu vou dizer para você o seguinte, você tem a oportunidade agora de conversar com o torcedor do Guarani nesse momento que está preocupado, está tenso, está na antivéspera de um jogo que é importante para o Guarani recuperar seu fôlego no Campeonato Paulista. Então, eu vou pedir para você agora conversar com esse torcedor no sentido de o que vocês projetam para a competição, como é que vocês pensam, como é que vocês vislumbram as próximas partidas e da necessidade de apoio e de presença desse torcedor. Sem pergunta, você fala o que você achar que você deve. Não, a gente precisa do apoio dele, sem dúvida. O apoio do nosso torcedor é essencial, né? A gente precisa dele estar por perto, a gente está unido, essa conexão, os jogadores com o torcedor, entendeu? Isso, querendo ou não, faz uma diferença enorme para a gente estar ali dentro de campo, no apoio ali com a gente, ainda mais pelo momento que a gente está vivendo, né? Para eles acreditar, confiar na gente, que trabalho, empenho, isso não vai faltar. Ali dentro de campo, ali pode deixar que a gente vai suar pra caramba a nossa camisa ali para honrar esse manto. A gente sabe que a gente está devendo, estamos incomodados com isso, mas a gente vai dar a volta por cima e todos vão ser felizes aí. Se Deus quiser, na quinta-feira aí a gente vai poder comemorar. Mas como eu falei, né, não será uma partida fácil, um adversário vai ser um adversário difícil, né, como eu falei, mas o que depender da gente para buscar essa vitória, a gente vai fazer.